Fala aí, moçada. Bacana, bacana. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dar uma geralzona nas principais tags HTML e algumas definições de CSS. Talvez o vídeo fique longo, mas a gente vai trocar uma ideia aqui e fazer um passo a passo bem suave, ok? Porque a gente precisa passar essa etapa do HTML que vocês precisam praticar HTML mesmo. Tentem fazer junto comigo aqui, né? Vai ter um material também disponível para vocês, uma, uma espécie de resumo de HTML, que a gente vai ficar usando aí durante o semestre todo. Bom, meu VS Code aberto aqui, não parece, mas é meu VS Code. Meu VS Code ele é branco. Eu não gosto muito de tema escuro. Uh, enfim, é só uma frescura, entendeu? Tema escuro me cansa a vista, tá? Enfim, mas aí é só isso. Ó, meu VS Code, o que ele tem aqui de coisas instaladas? Vamos lá, ó. Esse tema, a IU, né? Esse teminha branco aqui. Code Runner, para poder rodar coisas com script, né? Um Code Snap, que eu uso para poder copiar e colar código, não é útil para ninguém. Go, né? É um pacote oficial do Golang, para poder desenvolver em Go no VS Code. Laravel, para quem for trabalhar com Laravel. Laravel IntelliFence, né? Aí dois caras que a gente vai usar bastante, ó, o Live Preview e o Live Server, certo? Esses caras vocês podem instalar, tanto é que tá no passo a passo lá, tá para poder instalar o Live Server. No meu caso aqui eu vou colocar o Live Preview porque eu quero que a minha página apareça dentro do VS Code, certo? A minha página sendo executada. Markdown ao on, porque eu gosto de usar Markdown pra caramba. É um tema, acho que eu estou usando o Material Icon Theme para os ícones, se eu não me engano. Obviamente, né? Acho que é esse cara. PHP IntelliFence, que é uma evolução. O Laravel IntelliFence é uma evolução do PHP IntelliFence, para poder rodar as coisas com PHP. E um VS Code PDF, poder visualizar PDF dentro do VS Code. O que vai importar para a gente são esses dois caras, Live Preview e Live Server. Ok? Show. Bom, eu não tenho nenhuma pasta aberta aqui, eu vou abrir uma pasta. Vou criar uma pasta nova aqui, vamos lá. Um Open Folder. Então, clico aqui em File, Open Folder, beleza? Eu tenho uma pasta Code aqui que eu tenho bastante coisa, eu vou criar uma pasta nova, chamada projeto, projeto, meu Deus, HTML, certo? E dentro dessa pasta vai estar vazia. Abrir, tá aqui a minha pasta vazia. Eu tenho um documento que eu vou colocar lá dentro, é um PDF, só para poder ser um guia para a gente aqui e para você ter uma referência depois. Eu vou colocar um documento aqui dentro, só copiei e colei esse cara, que é um PDF com um passo a passo aqui, uma listagem das principais tags HTML. A gente vai passar por ele basicamente aqui hoje, certo? Que é o nosso documento de referência. Show. Vamos lá, vamos criar os arquivos. Então, botão direito, New File, para eu criar um arquivo index.html. Não vou precisar de nenhum outro arquivo por enquanto, então só o index. Ó, exclamação para poder usar o emmet. Lembra o emmet abbreviation? É uma extensão nativa já do VS Code. Ela já vem com ele. O emmet dá umas vantagens, tipo assim, você digita só exclamação e ele preenche o HTML para você. Ele dá uma funcionalidade de você ir digitando tab e ir preenchendo as coisas. Ó. Então, widget, device widget, tab, scale, já passa pela tab, o nome do documento. Vamos chamar ele aqui de projeto HTML. Eita, HTML. Certo? Se ele tiver aqui, ok. Tá aqui o meu código básico HTML, né? Já falamos disso muitas vezes, né? Isso tem que estar claro. Nesse ponto do curso tem que estar claro isso aqui. Então, doctype HTML, o lang
pode ser pt-br, o head, que é o cabeçalho com os meta, TF8, viewport, e o body está vazio por enquanto, e o bloco HTML inteiro fechando o documento. Ok? Beleza. Vou salvar. Eu vou criar só um, um título para a gente conseguir testar as coisas aqui, né? Para poder conseguir ver funcionando. Ó, o Emmet, que essa ferramentinha, depois que você pega a manha de usar ele, você fica muito rápido. Então, se você fizer só assim, ó, H1 e der um tab, ele já cria tag para você. Ó. Se você fizer ó, H3, se der um tab, ele já cria. Se você fizer assim, ó, H3 e colocar vezes 2, ele cria 2 H3. Tá vendo? Sacado? Então, tipo assim, ó, depois dei uma estudada no Emmet, nesse cara que tem um monte de macetinhos que dá para poder fazer com o Emmet. Por exemplo, assim, ó, eu quero criar uma div, aí dentro da div, eu quero criar uma tag P, dentro da tag P, eu quero criar uma tag spam, dentro da tag spam, eu quero criar uma tag A vezes 3, eu quero 3 links dentro da tag spam, sacaram, ó, um dentro do outro. Na hora que eu der enter, ele vai criar isso para mim, ó, uma div, um P, um spam, e dentro do spam, ó, 1, 2, 3 as. Ó, olha só como é que rendeu a parada. Sacaram? Então, assim, pegue a manha de usar o Emmet, que é show. Beleza? No meu caso aqui agora, eu não quero nada disso. Ó, eu quero apenas um H1. Eu vou chamar de projeto HTML. Vou salvar. Ok. Bom, para eu visualizar isso aqui, eu poderia muito bem abrir um navegador. É só eu abrir esse arquivo no navegador, ó, na minha pasta code, projeto HTML, index.html. Se abrir no meu navegador, vai funcionar. Mas aqui ó, a gente pode fazer assim, ó, botão direito no arquivo que você quer, pode dar um Open with Live Server, vai abrir com o Live Server, ou você pode vir aqui ó, em Show Preview. Eu prefiro vir aqui porque vai aparecer para vocês aqui ó, dentro do meu VS Code. Aí eu não preciso compartilhar uma outra tela com vocês, certo? Eu vou esconder aqui o Explorer só para ganhar espaço. Então tudo que eu modificar aqui, tudo que eu modificar no meu código já aparece em tempo real, em live, aqui na minha aba do navegador. Repara que se você pegar esse endereço aqui e colocar no seu navegador, também vai funcionar, certo? Se eu precisar de alguma coisa maior, consigo fazer. Se eu quiser modificar a posição dessa janela, eu posso colocar ela aqui embaixo, por exemplo. Às vezes eu quero visualizar uma coisa um pouco mais larga. Enfim, você consegue navegar do jeito que você achar mais interessante aí, certo? Ó, só de arrastar a aba e posicionar, você consegue reposicionar ela aqui. Show. Eu vou abrir também o PDF aqui para poder usar como referência os nossos conteúdos aqui. Ó. Muito bem, muito bem. Essas tags nós já falamos em sala, então elas têm que estar ok. A tag H1 ela é uma tag que formata o texto grandão, assim, né? Mas principalmente, quando a gente fala de HTML semântico, é a gente ter a tag certa para a finalidade certa. É isso que a gente vai tentar dar uma geral aqui hoje. Eu não vou passar em todos aqui nesse documento aqui, tem bastante coisa, tem 10 páginas, certo? Tem um monte de tags aqui com as explicaçõezinhas de cada uma delas. Vamos falar de quase todas, certo? Mas vamos por partes, ok? Show de bola. Ó. Deixa eu melhorar aqui a minha visualização. Eu posso colocar aqui embaixo, quer ver? Então, eu consigo colocar aqui e colocar esse cara aqui, ó. Aí, ele consegue fazer assim.
Widget. Bom, então aqui embaixo está o meu documento de referência. Vocês vão ter ele também aí, certo? E aqui em cima o código, aqui do lado o resultado em tempo real. A gente consegue fazer uma dinâmica interessante assim. O que eu coloquei nesse documento aqui, ó? Eu fui explicando tag por tag. Então, HTML, elemento raiz da página, ele começa lá e termina aqui. O head contém metadados e informações sobre o documento, então o title e os meta estão aqui, né? O title e os meta. O metadado é um dado sobre o dado. É um dado, é uma informação sobre a informação que está contida naquele documento. Por isso que ele é um metadado. Ok, o body, conteúdo total do body. Tags de metadados. Tags tradicionais de metadados é a tag title, que tem o título do documento. Repara que o título aparece no título da aba. Então, no seu navegador também aparece como título do navegador, certo? Vários metadados possíveis, né? Fornece metadados sobre o documento HTML. Então, essas opções de metadados. Charset, nós já falamos, é o conjunto de caracteres que vai ser escrito à página. Aí não vai ter problema de acentuação, né? Então, por exemplo, nem sei se consigo colocar trema. Consigo, ó lá. Tá vendo? Eu consigo colocar trema e a trema funciona corretamente. Se tiver algum problema com o TF8, vamos ver se vai dar aqui, ó. Latim 1. Pode ser que comece a... Aqui eu não vou conseguir porque o VS Code ele vai modificar aqui. Não, vai me complicar. Mas depois façam o teste para vocês verem. Quando vocês colocam outro charset, a acentuação fica toda bagunçada. Certo? Description, a descrição da página. Keywords, palavras-chave relacionadas ao seu conteúdo. Então, se fosse uma matéria jornalística, no Keywords apareceria as palavras-chave daquela matéria mesmo, que viriam automaticamente lá do banco de dados, de um jornalista que cadastrou a matéria, sacaram? Autor, mesma coisa, o autor daquela página, que viria também do banco de dados, do cara ter cadastrado. Viewport, aqui é onde que vai mostrar a tela, né? Qual que é o espaço de visualização do navegador. Então tem várias tags meta que você pode usar aqui, certo? Por exemplo, quando você vai acessar o Google e aparece um site com palavras-chave embaixo ou com o mapinha do site, é desse meta que o Google pega essas informações. Então, por isso que é importante colocar lá. A tag link. O link é quando você tem o seu documento HTML conectado a outro documento, certo? Você vincula ele a outro documento. Pode ser, por exemplo, um arquivo CSS. Pode ser, por exemplo, um arquivo de ícone, para poder fazer o íconezinho da aba, certo? Então é esse cara aqui, ó. Então se eu colocar aqui, ó, favicon, por exemplo, ó, vamos copiar ele aqui e vamos colocar aqui nas tags meta. Ele tá colando um monte de coisa aqui, vamos lá, ó. Link, related, né, relacionado a icon, é um ícone, e o href dele vai chamar favicon.ico, e o type vai ser uma image barra xicon. Eu estou dizendo para ele, assim, ó, eu vou ter um arquivo chamado favicon, a minha raiz do meu site, e ele vai ser do tipo ícone, ok? Beleza. Vamos colocar esse arquivinho lá então. Ele não existe aqui, ó. Ele não tá ali. Eu não tenho esse arquivo. Eu vou procurar na internet. Vou achar um ícone aqui do. Deixa eu achar um ícone aqui. Então, vou procurar por icon. Vocês não estão vendo, mas sei lá. É, estudante.
do tipo ICO, né? ICO, do tipo ICO. Vamos no site qualquer aqui. Eu achei um íconezinho. Ver se consigo baixar ele como ICO. ICO. Ele pode ser de 512, pode ser até menorzinho. Pode ser de 64 pixels. Não, 512. Vou fazer o download. Ele vai pedir eu digitar o meu e-mail aqui e tal. Ó, tô fazendo. Vou chamar ele de Fav Ico. Fav Ico. Icon ou Ico? Fav Icon. E eu vou salvar lá na pastinha de projeto que eu tô. Code. Projeto HTML. Vou salvar na raiz aqui. Vai aparecer aqui, ó. Olha lá, ó. Então, esse é o meu ícone da página. Certo? Vocês não viram procurar, mas eu procurei na internet, assim, ó. Ícone, ponto, ícone de estudante ICO, que é o tipo, né? O tipo da imagem é ICO. Só isso, ok? Beleza. Bom, esse arquivo ele vai estar referenciado no meu meta. Então, quando eu abrir essa página no navegador compatível, ele vai reconhecer o ícone da página e vai colocar esse rapazinho aqui, ó, aqui em cima no ícone da... Aqui não é o ícone da aba, né? Eu não sei se ele colocaria aqui. Deixa eu testar no meu navegador aqui se vai aparecer o ícone corretamente. Tchum, tchum, tchum. Aqui não apareceu ainda não. Então, talvez seja a versão da imagem, mas não sei. Teoricamente, será que eu digitei certo? Digitei. Avico. É o icon, href, type, ximage, xicon. Teoricamente está certo. Depois pode ser só uma incompatibilidade aqui dos navegadores. Mas vocês podem testar depois isso aí também. Para testar esse arquivo na sua página. Ok? Ele pegou mais aqui embaixo. Ó, no head também pode ficar uma tag de style. Eu posso ter estilos fora da página, né, colocadas no CSS, mas eu posso ter estilos embutidos na página. Né, também posso ter isso. E também posso ter estilos direto na tag. Então tem essa hierarquia. O que vale mais é na tag, depois na página, depois fora da página. Sacaram a dinâmica? Bom, não vamos colocar style aqui porque não precisa. Né? Mas seria uma tag de style e uma tag de script. O script ele pode ser, assim como o style não está ali. O script pode ser uma tag script, src e o nome de um arquivo externo, né, um arquivo script.js, ou pode ser uma tag de abre script, fecha script, e dentro dessa tag um código CSS, desculpa, o código JavaScript que você quer, ok? No nosso caso aqui não vamos gastar fazer isso não, mas entenda que tem essas opções. Bom, tags de conteúdo textual. O conteúdo vai ser texto dentro dela, né? H1, H2, H3. Então, H1, H2 é um subtítulo. E o H3 é um subtítulo. Título. Ok? Repara que eles têm tamanhos diferentes aqui, né? Então, eles têm relevâncias diferentes na página. As formas depois podem ser totalmente alteradas com CSS. Ok? Beleza. Vai até H6, viu? Poderia colocar aqui, ó. H4, depois H5, depois H6. Ó, tem um item, item, item. Vai ficando cada vez menor. Você pode ter 6 níveis de títulos ou de cabeçalhos de tópicos dentro do HTML. Ok? Bom, a tag P, já falamos bastante dela, uma tag que contém um parágrafo.
Então, ela simplesmente vai ter o conteúdo de um parágrafo. Ó, este é um parágrafo de texto. Repara que se eu quebrar a linha aqui, ó, não quebra na página HTML. Ó, este é o parágrafo de texto. De Enter, aqui não apareceu o Enter, tá vendo? Porque no HTML eu só quebro de linha se eu mandar quebrar de linha. Se eu mandar quebrar a linha com a tag BR, que é a próxima aqui, ó, insere uma quebra de linha. Ok? Show. A tag HR, eu posso colocar uma, posso colocar uma linha separando, uma linha horizontal. É só isso que ela faz. Ela cria essa linha horizontal aqui, ó, para poder separar os conteúdos. Se eu preciso digitar texto com uma formatação prévia, por exemplo, código ou um texto que precisa de espaçamento correto, eu posso usar a tag pré. Ó, pré. Aí tudo que eu colocar aqui, ó, tudo o que eu colocar aqui vai ficar. Eita, apareceu. Vai ficar do mesmo jeito. Ó, ele fica exatamente a forma que você escrever aqui é a forma que ele fica renderizado. Inclusive com as tabulações. Tá vendo que o texto está bem para a direita aqui, ó? Se eu voltar ele lá no comecinho, ele fica colado. Se eu for com ele lá para frente, ele vai ficar também. Certo? Isso muitas vezes é útil para você escrever dados estruturados. Então, por exemplo, assim, ó, imagina que eu tivesse uma tabela assim, ó, ID, ó, nome, ID, nome, com dois tabs e telefone. Aí eu quero colocar aqui o ID01, o nome José, o telefone 00 1234 1234. Se eu for preenchendo aqui agora, eu começo a ter uma forma muito mais simples de estruturar as coisas. Ó, Maria Antônia José de novo. Então, a sua formatação fica estruturada de maneira pré-formatada. A formatação prévia que vier aqui no HTML. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Certo? Show. Formatação de texto em relação a destaque no texto, né? Strong e B. Então, se pegar este parágrafo, por exemplo, ó, vamos colar lá. Ó, esse parágrafo ele está aqui. Ó. Este é um strong, texto importante, e este é um texto em negrito. Os dois vão ficar negritos, tá vendo? Negrito e negrito do mesmo jeito, sem formatação prévia de CSS, né? Qual que é a diferença nesse sentido? É a questão da semântica. Então, quando eu coloco que texto importante está dentro de uma tag strong, eu sei que aquilo é para ser dito, é para ser falado, é para ser entendido como muito mais forte do que um mero negrito. É para falar forte. O negrito não, o negrito só marca, às vezes, visualmente a frase. Tá ligado? Isso que é semântica. Mesma coisa aqui com enfatizado e itálico. É o mesmo pensamento. É o texto enfatizado e o texto em itálico. Tá? Esse é um texto enfatizado, este é um texto em itálico. Quando um leitor de tela for ler o strong, ele vai ler forte.
Quando ele for ler o M, ele vai ler enfatizado. Quando ele for ler o negrito, ele não vai mudar de tom. E quando ele for ler o itálico, também não vai mudar de tom. Pode ser isso. Mas você pode usar para outros efeitos também, né? Ó, a mesma coisa o mark. Você vai criar um texto como se ele fosse marcado ou realçado, né? Por algum motivo você pode querer um texto assim, né? Vamos lá, ele é mark com o fundo amarelo. Olha lá. Então, só de usar a tag mark, ele fica marcado. Às vezes você precisa ir no banco de dados e trazer, por exemplo, trechos que precisam estar marcados. Então você encontra os trechos do texto e coloca a tag mark em volta deles. Certo? Mesma coisa com a tag small. Esse texto vai ficar menor. Vai ficar menorzinho ali, ó. Cadê? O small. Texto small. Olha lá, ele fica um pouquinho. Às vezes você quer fazer uma nota, às vezes num texto mais complexo você precisa fazer uma referência, sei lá, coisa assim. Ele fica menorzinho ali, um pouquinho menor. Del e ins é quando você adiciona ou remove conteúdo de um texto para você manter o histórico deles, né? Então, esse texto foi deletado e substituído por esse. Então, este texto foi deletado, ele vai vir taxado, e esse cara aqui foi substituído. Então, ó, foi deletado e substituído por esse. Só, cara, são formatações textuais que já estão prontas. Você pode modificar elas? Pode. Você pode formatar todas essas tags via CSS, sem problema. Né? Mas essa semântica ajuda você a entender, quando você estiver lendo um código HTML, você fala assim, entendi, aqui o texto vai aparecer menor. Aqui, ó, é a versão antiga. Aqui é a versão antiga do que estava escrito antes. Lei, por exemplo, tem isso, né? O texto tal foi substituído por esse. Aí tem lá o original, que aparece riscado, e logo em seguida a nova versão daquele texto. Sacaram? Então, tem um monte de tagzinhos assim, ó. Ó, sup e sub é para escrever sobrescrito ou subscrito, certo? Nem vou colocar o exemplo. Vou só colocar o exemplo aqui também, só para manter o padrão aqui, né? Então eu vou escrever H2O, ou então um número elevado a outro. Olha lá, ó, H2O é a água e 2 elevado a 3 é 8. Ó, H, aí o sub faz o 2 ficar para baixo, dentro do parágrafo, né? E o sup faz ele ficar para cima. Um conjunto aqui, ó, code, kbp, samp e var. Vamos lá. Vamos ver todos aqui de uma vez. Vou só colocar um HR aqui para a gente começar a dividir as coisas aqui. Opa, eu trouxe um tanto de coisa a mais aqui que eu não gostaria. Ele pegou mais outros trechos de código. Só aqui, vamos ver. Agora sim. Ó, o code é muito parecido com o pré. Mas você tá instruindo o seu HTML que ali vai ter um trecho de código. Aí você pode querer formatar ele, pode querer aplicar alguma técnica de realce de variáveis, as coisas assim, certo? Aqui, ó, o KBD dizendo que esse comando aqui, ó, é uma tecla de atalho no keyboard, né, no teclado. Então, se eu quero falar para o cara escrever assim, ó, Ctrl C e Ctrl V para copiar e colar, eu posso colocar o keyboard, /keyboard, para dizer que isso aqui é um comando de teclado. Não é que isso aqui faz copiar e colar, não. Isso aqui, eu quero escrever, por exemplo, assim, ó, Shift A, minúsculo. Ó, Shift mais A.
Eu falo para ele, para você fazer tal coisa, coloca Shift A. Aí eu estou dizendo que isso aqui é um atalho de teclado. O SAMP, ele é simplesmente para poder criar uma saída formatada, às vezes num lugar que não deveria aparecer. E o var, repara que o SAMP não quebra a linha. Então, tem essa chatice. E o var, ele cria variáveis para poder serem lidas matematicamente falando. Tá vendo que aí o x e o y aqui ficaram em itálico e tal? Se eu não colocasse no var, por exemplo, é só uma variável a mais, repara que o a ficou normal e o x e o y ficaram em itálico. A questão não é ficar itálico, a questão é que o seu navegador vai reconhecer isso aqui como uma expressão matemática. Então, isso aqui é uma variável, isso aqui é um operador matemático, isso aqui é outra variável, outro operador matemático e um valor inteiro. Ele vai reconhecer isso sempre assim. Ok? Ok. Então, até aqui, até no 5. A gente tem uma série de tags semânticas que fazem várias coisas para várias funcionalidades diferentes. Ok? É bom saber que elas existem, entender como elas funcionam, igual eu fiz aqui agora, né? Vai copiando e colando, testando, então fica aqui, fica assado, já tal. E quando precisar, você sabe que tem esse recurso. Ok? Show. Bom, antes de começar a lista aqui, eu vou parar o vídeo e criar uma outra parte do vídeo aqui. Beleza? Valeu, moçada. Até mais. Até na parte 2.